Da tribuna da Câmara, o deputado federal Capitão Wagner manifestou apoio à criação da CPI proposta pelo deputado Marcel Van Hatten para investigar abusos cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Capitão Wagner lembrou que quando o deputado Daniel Silveira foi preso, os parlamentares ficaram indignados, mas não tiveram coragem de agir. Capitão Wagner afirmou: a inércia da Câmara dos Deputados, com a permissão que foi dada para aquele abuso naquele momento, foi a grande responsável para chegarmos ao patamar que nós estamos hoje. O ministro do STF se sente acima de todos, até mesmo acima da lei, praticando uma série de abusos, inclusive a censura prévia e vários outros abusos que foram cometidos. O deputado acrescentou: faço questão de citar o ministro Alexandre de Moraes como um dos maiores cometedores de abuso da nossa nação, especialmente no âmbito do STF. Falo isso com a certeza de que a Constituição Federal me dá a garantia de eu vir aqui expressar a minha opinião e me posicionar a favor da abertura da CPI. Capitão Wagner lembrou ainda que a Câmara não pode se escorar na inércia e covardia do Senado para repetir as mesmas atitudes. Ele disse: espero que dessa vez a Casa tenha a coragem que não teve no ano passado de tomar as providências cabíveis. É muito fácil colocar toda a responsabilidade no Senado e dizer que o Senado é que é responsável por corrigir uma ilegalidade cometida por um ministro do STF. Mas a Casa também pode e deve apurar esses abusos que estão sendo cometidos neste momento. O deputado alertou sobre a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes e também da própria Câmara, dizendo: é muito interessante ver um membro desta casa todo dia divulgar fake news, acusar autoridades, destratar autoridades, e com ele não acontece nada porque ele não é do campo de centro-direita. Um deputado que diz claramente na rede social que está cometendo fake news com o objetivo única e exclusivamente de desgastar os adversários, e com ele não acontece absolutamente nada. Agora, no campo de centro-direita, seja um parlamentar, seja um empresário, seja um cidadão comum, seja um pastor evangélico ou qualquer outro tipo de líder do campo da centro-direita, vem o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, rasgando a Constituição na cara de todo mundo e ninguém toma uma providência. No dia seguinte, o deputado voltou ao tema, mencionando a decisão do ministro Gilmar Mendes de suspender uma investigação. Ele disse: é por conta disso que mais uma vez eu afirmo, independentemente de ser de esquerda ou de direita, o Congresso tem que tomar uma atitude para frear esse tipo de absurdo que acontece nos tribunais superiores do nosso país. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org.
Assista. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os parlamentares. O que me traz aqui à tribuna nesse momento é, primeiramente, deputado Alberto Neto, parabenizar o deputado Marcel Van Hatten, que durante esses 4 anos tem demonstrado muita coragem e coerência nessa casa. O deputado apresenta um requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar abusos cometidos no âmbito do judiciário, mais especificamente dos tribunais superiores. E por que eu venho à tribuna nesse momento? Não só, deputado Gonzaga, para parabenizar o deputado Marcel Van Hatten, mas para lembrar que no ano passado, enquanto líder do meu partido, eu participei de uma reunião do Colégio de Líderes e se discutia naquele momento a situação do deputado Daniel Silveira. E eu escutava todos os líderes dizerem: é um absurdo o que estão querendo fazer com o deputado Daniel Silveira. Inclusive, líderes de partidos de esquerda que diziam: olha, por ser quem é a pessoa, nós não podemos nos posicionarmos a favor do deputado Daniel Silveira, mas que é um absurdo a inércia da Câmara dos Deputados, a permissão que foi dada para aquele abuso naquele momento, foi a grande responsável para chegarmos no patamar que nós estamos hoje, deputado Gonzaga, onde o ministro do STF se sente acima de todos, inclusive acima da lei, praticando uma série de abusos, inclusive a censura prévia e vários outros abusos que foram cometidos. E aqui eu não vou questionar resultado de eleição, porque eu estou falando especificamente dos abusos cometidos no âmbito judiciário, e inclusive faço questão de citar o ministro Alexandre de Moraes como um dos maiores cometedores de abuso da nossa nação, especialmente a nível de STF. E falo isso com a certeza de que a Constituição Federal me dá a garantia de eu vir aqui, deputado Gonzaga, expressar a minha opinião e me expressar de maneira a me posicionar a favor da abertura da CPI. Espero que dessa vez a casa tenha a coragem que não teve no ano passado de tomar as providências cabíveis, que é muito fácil colocar toda a responsabilidade no Senado e dizer: não, o Senado é que é responsável por corrigir uma ilegalidade cometida por um ministro do STF, mas a casa também pode e deve apurar esses abusos que estão sendo cometidos nesse momento. É muito interessante ver, por exemplo, um membro desta casa todo dia cometer fake news, acusar autoridades, destratar autoridades, e com ele não acontece nada, porque ele não é do campo do centro-direita. Um deputado que diz claramente na rede social que está cometendo fake news, deputado Derrite, com o objetivo único e exclusivamente de desgastar os adversários. Para concluir, e com ele não acontece exatamente nada. Agora, no campo de centro-direita, seja um parlamentar, seja um empresário, seja um cidadão comum, seja um pastor evangélico ou qualquer outro tipo de líder do campo da centro-direita, vem o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, rasgando a Constituição na cara de todo mundo, e ninguém tomou uma providência. Parabéns, deputado Marcel Van Hatten, já assinei o requerimento, espero que seja... Um minuto, presidente. Um minuto. Tem Vossa Excelência 1 minuto, capitão. Senhor presidente, queria só fazer um registro. Ontem eu subi essa tribuna para elogiar a iniciativa do deputado Marcel Van Hatten de solicitar uma CPI para investigar abusos cometidos pelos tribunais superiores. E quando, deputada Bia, nós vemos o ministro Gilmar Mendes interromper uma investigação da Polícia Federal junto à Fundação Getúlio Vargas, que já a imprensa mostra que identificou a movimentação de R$500 bilhão entre os diretores da fundação, a gente vê que o nosso judiciário, principalmente os tribunais superiores, precisam de um freio. Além de suspender a investigação da Polícia Federal, ainda mandou devolver os celulares dos criminosos que com certeza desviaram muitos milhões de recursos da nossa nação, e é por conta disso que mais uma vez eu afirmo, independente de ser de esquerda ou de direita, o Congresso tem que tomar uma atitude para frear esse tipo de absurdo que acontece nos tribunais superiores do nosso país. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu recupero um tweet meu de 25 de julho de 2020, há mais de 2 anos, encaminhado por um eleitor. Eu fiquei surpreso com o meu próprio tweet.
Não vou ler a thread toda, mas a parte que mais importa é quando eu a concluo dizendo: não dá para justificar ignorar o devido processo para uns e exigi-lo para outros, a menos que o Brasil já não seja um Estado de direito. Faz mais de 2 anos que eu fiz esse alerta, mais do que um alerta. Eu fiz essa asseveração de que talvez o Brasil já não fosse mais um Estado de direito. E digo aqui nessa tribuna, senhor presidente, caros colegas, hoje já somos reféns de uma ditadura do judiciário. Hoje o que temos no Brasil é uma ditadura do Poder Judiciário, de uma parte do Poder Judiciário, aquela justamente que está no topo, por meio de decisões tanto de ministros do STF como de ministros do TSE, que estão agredindo a nossa Constituição, estão agredindo as nossas liberdades e garantias fundamentais, e estão avançando sobre o poder deste parlamento. Aliás, eu me espanto ver juízes, deputado Afonso Mota, falando com tanta desenvoltura, ministros, sobre política, quando pela própria LOMAN, pela Lei Orgânica da Magistratura, eles devem se conter e jamais falar sobre processos que talvez venham a julgar, enquanto os políticos que devem ter liberdade para falar estão sendo censurados pelos juízes que deveriam se conter. É uma contradição, e eu falo com o meu interlocutor Afonso Mota, porque, assim como o Heitor Chu e tantos outros aqui do lado de cá também, o Ottoni, eu gostaria de chamar a atenção, deputado Beltrão, que essa não é uma questão ideológica, não é uma questão de direita, esquerda, centro, de bolsonaristas ou de lulistas ou do centrão. Isso é uma questão da democracia brasileira. Quem deve falar de democracia e definir a democracia é o parlamento. Quem representa o povo em toda a sua pluralidade, em todas as suas formas de pensar, é o parlamento. Se hoje a metralhadora está dirigida a um lado do espectro político, por que não amanhã, havendo poder ilimitado na mão de poucos, esta metralhadora não se virará para o outro lado do espectro político? Por isso, senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu faço aqui um apelo a esta casa, que em nome de nossas prerrogativas regimentais, ocorra aqui uma assinatura em massa do nosso pedido de CPI para senhor presidente, para a investigação de eventuais abusos de autoridade cometidos pelo STF e pelo TSE, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei, muito menos pode desferir ataques à Constituição e à cidadania quem jurou defender a ambas quando chegou ao cargo em que ocupa. Agradeço muito, senhor presidente, a atenção de todos. Viva a democracia e viva o Brasil! Precisamos de um Estado de Direito sólido.